Picanha, vazio, prime, né? Óbvio que não para por aí. Mas se você conseguir depois assistir todas as aulas e juntar todas de churrasco, você consegue ver a maioria dos cortes clássicos. Nessa aula também a gente vai falar específico de cada um dos cortes, então os mitos da picanha, como que a gente vê a fibra, né? O que é a primeira veia, a segunda veia, qual que é o tamanho que uma picanha tem que ter, gordura. É uma aula incrível, vale muito a pena você guardar com carinho essa aula, o material em PDF anexo, e você vai conseguir ter uma visão bem legal. Para concluir de uma forma linda, nós vamos fazer essas carnes na grelha e falar um pouco de carvão e de lenha também. Vamos entender então um pouco mais desse preparo, no qual eu tive a oportunidade de morar há mais de uma década no Rio Grande do Sul, terra do churrasco, né? Pude entender exatamente no Uruguai como funcionava esse processo, na Argentina, e vou compilar tudo um pouco disso para te passar aqui. Então nós estamos falando do método de preparo de alimentos mais antigo do mundo, né? Então quando o homem descobre o fogo, ele começa a colocar alguns certos alimentos no fogo e vê que é mais fácil para comer, é mais fácil para digestão, de certa forma devia ser mais saboroso, e ali então começa o início da cocção. Então a forma mais primata que a gente pode ter de cocção da gastronomia é o churrasco, cozinhar alguma coisa no fogo. Então essa alguma coisa não precisa ser necessariamente carne, pode ser o vegetal, né? Pode ser outros produtos que a gente queira trabalhar. O que o fogo nos permite? O fogo nos permite uma cocção super rápida. Se você quiser fazer um medalhãozinho de filé em poucos minutos, você consegue. Se você quiser assar um animal inteiro, por exemplo, por 1, 2, 3 dias, você consegue fazer isso com o fogo também. Ele te permite isso, obviamente mudando o ambiente, mudando o equipamento, mudando a distância, você consegue ter esse controle. O foco das nossas aulas aqui na SAL vai ser, obviamente, mais em casa, né? Depois virão outras aulas aí de churrasco, mais especializadas, American Barbecue e toda uma evolução. Mas o foco desse módulo, dessas aulas de churrasco, é para te dar um norte, para te facilitar em casa. Nós temos, dentre todas essas aulas, preparos internos, preparos externos, churrasqueiras de apartamento, vamos dizer assim, frigideira em cima do fogo, grelha. Então você consegue ter uma visão bem interessante se você entender a reação que está acontecendo nas carnes, como eu trabalho, como eu lido com o fogo, você vai ser capaz de fazer qualquer produto utilizando o fogo vivo. Então eu já estou preparando o nosso ali atrás, como você pode ver. Então daqui a pouco eu já vou mostrar para você como que a gente fez o fogo e aí a gente continua o nosso processo, você vai entender também como usar alguns artifícios aí para acender, algumas manhas, tá? Primeira coisa, a gente precisa entender onde eu vou fazer. Então existem diversos tipos de churrasqueiras. As churrasqueiras clássicas de casa, que são parecidas com essa, só que elas são mais fundas e tem um lugar para os espetos. Então, talvez um dos equipamentos mais famosos quando se fala em churrasco, pense em espeto. Vamos entender que não necessariamente eu tenho que fazer churrasco em espeto. Eu posso, inclusive, em casa fazer um churrasco muito mais prático em grelha, tá? Vide parrilla, como a gente está utilizando aqui, né? As uruguaias, argentinas são muito famosas. Posso utilizar alguma estrutura que deixe essa carne elevada, por exemplo, uma cruzeta para colocar um animalzinho como um cordeiro inteiro, um leitão, ou até mesmo existe um lugar no mundo, na Argentina, norte da Argentina, que se faz o churrasco do boi inteiro com o couro, né? Uma curiosidade, eles colocam o couro para baixo e assam aquele animal inteiro. Então você pode fazer como um porco no rolete, como um boi inteiro, né? Até mesmo dentro de um forno gigante existem esses métodos de cocção. Se a gente for explorar o que aconteceu com o churrasco no mundo, é fantástico, né? A gente vê todo tipo de engenhoca, de equipamento que o pessoal foi criando. Mas como eu disse, o foco aqui vai ser facilitar a sua vida em casa. Se você tem a churrasqueira tradicional, que é funda, com lugar para os espetos, é só você colocar uma grelha que vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo aqui e você consegue ter essa ideia total. Então, para definir o equipamento que você vai utilizar, você vai ter que definir o preparo e o resultado que você quer. A grelha, pensa que ela é basicamente uma frigideira com fogo vivo. A única diferença é que sim, você tem esse contato do fogo com a carne, então você tem essa cocção mais intensa, mas ela é basicamente algo plano que vai vir um calor intenso por baixo e ela não perfura o alimento, então você consegue fazer algo pequeno sem perfurar. Por exemplo, você quer fazer algumas
tirinhas, é só você pegar uma frigideira, por exemplo, furada, colocar numa grelha, ou pegar uma grelha bem estreitinha, você consegue refogar umas tirinhas de carne em cima do fogo vivo. Agora você não conseguiria colocar umas tirinhas de carne no espeto. Então o espeto tradicionalmente surge em campo. Então quando cavalgadas, né, quando os andantes, os nômades, os guerrilheiros, aí depende do lugar do mundo que a gente está falando, iam para campo, iam a campo, então eles pegavam um animal, como tinha toda uma tropa para alimentar, acabava colocando em espeto, fazia um grande fogo de chão e deixava aquele animal cozinhando ali. Então dali acaba nascendo o uso de espeto. Eu, ao meu ver, não vejo tanto a função de espeto para casa, mas aí a gente encosta num ponto muito delicado que é a tradição. Então eu tenho grandes amigos, né, tradicionalistas, principalmente do Rio Grande do Sul, que dizem, não, eu só uso espeto, para mim o churrasco bom é no espeto. E realmente eu acho que o churrasco bom é aquele que mais se adapta para você, ambos vão ter a sua característica ou não. Mas concorda que se você for fazer um medalhão de ancho, por exemplo, um entrecô, é mais fácil fazer numa grelha e você tem um resultado melhor do que furar esse entrecô e deixar ele no espeto. Então eu tenho uma visão gastronômica, aqui eu estou falando de técnica gastronômica sem desmerecer nenhuma tradição, nem a questão moderna, que é quanto menor a carne, mais longe do espeto a gente vai ficar. Então quanto menor o seu pedaço de carne, mais próximo de uma grelha você vai utilizar. Essa é uma dica muito interessante. Assim como a gente vai falar do sal daqui a pouco, que também entra nesse parâmetro. Sobre grelhas, você vai ter uma grelha redonda como essa aqui que a gente está utilizando, que nós já vamos ver mais de perto. E nós vamos ter também aquelas grelhas tipo argentina, que são uma canaleta. São várias canaletas. Aquela canaleta ela é interessante também porque ela coleta parte da gordura e tira de cima da chama. O que faz fumaça no churrasco é gordura batendo na chama ou batendo na brasa. Esse é o gerador de fumaça. Se você tem a grelha em V, você tem menos fumaça gerada, por consequência você tem menos defumação intensa, embora em cima de fogo vivo a defumação acaba ficando sempre muito presente, né? E também quando você tem aquela grelha em V, ela não cozinha a carne diretamente como uma grelha dessa, que o ferro esquenta super bem e sela e marca a carne. Às vezes é o seu objetivo, né, onde tem a grelha, que é basicamente onde tem o V da grelha. Se você somar num pedaço de carne, basicamente metade dessa carne está exposta ao fogo e a outra metade toda está protegida, né, se a gente somar todos os pedacinhos, pelos Vs da canaleta. Então isso também cozinha a forma de... muda um pouco a cocção da carne. Eu utilizaria também, se você quiser fazer uns pedaços um pouco maiores de carne, eu utilizaria essa questão de uma canaleta, porque ela vai então protegendo de certa forma um pouco mais a carne, mas tudo é adaptado. Você pode fazer um vazio numa grelha dessa, numa grelha em V ou num espeto. Pode fazer tranquilamente. Você pode fazer um medalhão de picanha numa grelha redonda, numa em V ou num espeto. Tudo é possível, é só uma questão de você dominar o fogo. É isso que eu quero passar nessas aulas. Domina essa técnica, a proximidade do fogo, como fazer um fogo bom, como usar uma boa brasa, e aí você define tranquilo, tá? Sobre o espeto, por que eu acredito que pedaços pequenos não encaixam tão bem no espeto? Porque o espeto acaba perfurando a carne, e aí quando a gente quer uma suculência maior, a gente já tem um furo no meio dessa carne. E aí eu posso ir perdendo líquido por aí. Então geralmente eu dou uma dica muito bacana para você espetar as suas carnes, que é deixar o seu espeto em cima da sua churrasqueira bastante tempo, para ele ficar extremamente quente. Toma cuidado para não se queimar, espeta a sua carne com esse espeto super quente, porque à medida que ele espetar a carne, ele já vai selando esse furo que ele fez. É uma dica bem bacana, pouca gente fala isso e vai te ajudar bastante, vai melhorar muito o seu churrasco de espeto, tá? E depois a gente vai ver então como selar a carne ali. Definido o equipamento que eu vou usar e o método que eu vou cozinhar a minha carne, eu preciso entender o que eu vou colocar para fazer fogo. Basicamente a gente tem duas linhas para fazer fogo. Carvão, tá? Tradicional como a gente conhece, e lenha. O carvão não tem muito o que falar dele. Basicamente o carvão era uma lenha que pegou fogo, apagou e virou carvão. O que vai acontecer? Esse carvão ele vai ter um poder de caloria muito maior que uma lenha. Se você deixar uma lenha queimando e um carvão queimando, os dois vão chegando próximo da brasa e a potência de caloria do carvão é muito maior. Então se você quer um churrasco mais rápido, mais preciso, né, de uma forma mais prática, você vai utilizar diretamente o carvão.
Agora, se você tem um espaço um pouco mais amplo, tem tempo, quer fazer inclusive esse churrasco mais longo, você vai utilizar a lenha. Também por quê? Porque a lenha demora mais para queimar do que o carvão. Então o carvão ele te dá uma potência de fogo logo, mas daqui a um tempo ele já desaparece. A lenha te dá uma potência menor, mas ela fica muito tempo. Então é instintivo que a gente pense que se eu quero fazer um churrasco mais longo, eu vou utilizar a lenha, né? E longo que eu estou falando já é mais aí de 2, 3, 4 horas de cocção. Se você vai fazer churrascos rápidos do dia a dia ou daquele domingo, do final de semana, pode ficar no carvão tranquilamente que não vai ter problema. Você vai ter um resultado bem legal. Depois nas aulas externas de churrasco, que você dá uma olhada, eu vou mostrar como fazer numa churrasqueirinha pequena o fogo diretamente só com carvão também. Lenha, isso é muito importante a gente falar, introdução sobre a lenha, não é qualquer madeira que vocês pegam e saem queimando por aí. Pelo amor de Deus, isso pode ser muito perigoso, toma cuidado. A lenha tem que ser de madeira não resinosa e não tratada. Uma linha muito boa para você nunca ter erro são as frutíferas. Qualquer lenha de árvore frutífera já se enquadra aí como uma ótima lenha para você fazer seus churrascos. Claro que quando a gente está queimando essa lenha diretamente, ela gera um certo aroma, ela gera um certo sabor, mas a gente não está focando tanto no sabor dessa lenha. Quando você coloca a lenha em forma de chips, por exemplo, dentro de uma caixa, como eu vou mostrar, ou num pit, né, que é aquele equipamento para fazer o American Barbecue, e diminui a temperatura, então a gente fica no estágio onde essa lenha mais solta fumaça do que queima, e aí sim vai fazer grande diferença você usar, por exemplo, uma lenha de pessegueira, uma lenha de nogueira, uma lenha de macieira para defumar o seu churrasco. Numa chama viva diretamente assim, influencia sim no gosto, obviamente, mas não é tanto. Agora você tem as lenhas mais tradicionais que se utilizam, né? Então você pode utilizar essas lenhas sem problema nenhum, só relembro, toma cuidado com madeira resinosa ou madeira tratada. Né? Se você queimar uma madeira com resina ou tratada, pode intoxicar a sua carne a ponto de intoxicar uma pessoa muito gravemente, certo? Então toma cuidado com isso. Normalmente onde você vai comprar sua lenha, eles já vão te orientar aí se pode utilizar para comida ou se ela é mais indicada para lareira, por exemplo, ou para outros preparos, certo? Para caldeira, enfim. Os chips, então, por exemplo, aqui eu tenho chips, que seriam lasquinhas de madeira. Esse aqui é de uma barrica de uísque. Então eu peguei uma barrica de uísque, eu não, né? Um parceiro nosso moeu, triturou essa barrica de uísque. Então é carvalho, então uma madeira extremamente aromática, muito interessante. E a gente pode ver dentro a parte assim, ó, da torra, onde tinha o barril, que essa parte com certeza tá, se você puser na boca, sente o gosto do uísque aqui, né? Então como é que eu vou utilizar, por exemplo, esses chips? Porque às vezes você quer fazer um churrasco rápido em casa. Aí você pensa, Gabi, eu queria defumar minha carne com um pouco de carvalho de uísque, mas eu não vou usar um pit americano, eu não vou fazer todo um processo, fechar, defumar minha carne antes de fazer o churrasco. Eu não tenho um modo prático de eu defumar rapidamente o meu churrasco? Tem. Você pode utilizar o que a gente chama de smoking box, que nada mais é do que você pegar uma caixa, certo? De um material resistente. Você pode até fazer com uma latinha de cerveja isso, tá? Corta a latinha no meio, passa papel alumínio, fura o papel alumínio, dá o mesmo resultado. Aqui seria meia latinha e aqui o alumínio furado em cima. E você coloca os chips ali dentro, vai colocar em cima da brasa, esses chips vão começar a defumar, vão começar a pegar fogo, né? Não deixa eles saírem em chama demais, deixa num local um pouco mais intermediário de fogo, onde eles peguem fogo, mas mais soltem fumaça do que chama. E aqui então, por essas pontinhas, por esses buracos, você vai ter a fumaça específica do sabor daqueles chips que você está usando. E aí você coloca embaixo da carne que você está preparando, por um certo tempo ele vai ficar defumando aquela carne. Influencia sim no gosto, mas isso é uma técnica que eu aconselho você ir fazendo com o tempo. Se você já domina grelha, churrasco, tudo pode evoluir para isso. Eu já vi gente fazendo, além da latinha, com marmita, sabe, marmita de alumínio, né? Pega a marmita, põe a tampinha de alumínio, coloca os chips que quiser dentro, fura, dá o mesmo resultado. Basicamente é ter um recipiente com os buracos em cima que mantenham aquela fumaça e direcione para os buraquinhos. Então é interessante. Você ainda pode, como a gente vê muito na TV por aí, né, pegar galhos de ervas, por exemplo, e colocar diretamente em cima da brasa, embaixo do seu preparo, e essa erva então vai
soltar um aroma ali e você vai ter uma... Vou colocar uma depois, você vai ver ali, você vai ter uma defumação através daquela erva ou do produto seco que você está jogando em cima da sua brasa. Então tudo é uma questão de aroma, né, de dominar o fogo. Agora ali na parrilla a gente vai ver efetivamente com cada preparo como que a gente faz essa selagem, como que a gente consegue adequar a carne e depois tirá-la longe e deixá-la cozinhando mais devagar, como que a gente vai entendendo se está forte o fogo, se está fraco, tá? Ó, o nosso alecrim ali, ó, ele começou a soltar uma fumaça, ó. Então percebe, ele não está pegando fogo, mas ele está soltando uma fumaça bem interessante. Aqui já impregnou o cheiro de alecrim. Se eu tivesse uma carne aqui em cima, eu já tinha o gosto desse alecrim. Eu poderia também fazer isso aqui, ó, pegar os chips aqui do meu barril, já se eu não tivesse a smoking box, colocar aqui em cima e deixar os chips também pegarem fogo. Ó, já ampliei a fumaça, os chips vão começar a pegar fogo. E ali eu já estou, então, criando uma defumação de carvalho, de uísque naquela carne. Quando eu não tenho um ambiente tão fechado, né, nesse caso eu não tenho um ambiente fechado, eu não estou num pit, eu não estou num barril, né, eu perco muito dessa defumação, então ela fica mais leve. Quando você quiser concentrar, você pode não só colocar a carne aqui, mas colocar uma tigela em cima, uma panela de ponta cabeça, para aquela fumaça ficar mais impregnada em cima do seu alimento. Tá? Técnicas aí que não necessariamente são de churrasco, mas são técnicas de cocção, como aproveitar o máximo do seu produto. Aqui, já explicando o equipamento que a gente vai utilizar hoje, essa é uma típica parrilla, onde eu tenho a caixa de fogo, onde eu vou colocando a lenha, e repara que aquela brasa está fantasticamente laranja ali embaixo, a brasa correta para se usar. Essa aqui já perdeu potência, porque eu já tinha passado antes para cá. Então nunca você vai cozinhar uma carne em cima da chama, né? Nunca você vai fazer essa carne em cima de uma lenha ainda verde ou de um carvão que não pegou fogo. Até a gente tem uma aula que é um menu da Itália, onde a gente faz uma bisteca fiorentina numa churrasqueirinha pequena dentro da escola, né? E ali de propósito a gente finaliza ela na chama. Mas ali é uma técnica, como eu explico na aula, específica. A gente tem o Francis Malmo, por exemplo, que é um especialista nisso, em dar algumas finalizadas em chama. Mas essa chama tem que estar vindo já de um carvão que já queimou, né? Tem todo um processo em cima. Por que que eu digo isso? Porque o carvão ou a lenha, quando eles começam a queimar, eles soltam alcatrão na primeira queima. Então tem muita gente apressada que não sabe fazer churrasco, que acaba colocando o carvão ali, né, faz o fogo como eu vou ensinar. Ah, ficou a chama bonita, já coloca a carne em cima. Pessoal, além de estar frio, você vai estragar a sua carne, só está soltando o alcatrão. Eu digo que é quase impossível, mesmo você usando só carvão, você ter uma brasa boa para fazer churrasco antes de meia hora depois que você colocou fogo. Então, você colocou fogo, vai vir aquela brasa, né, vai começar a chama, e aí você vai pensar, bom, tá bom. Então, no mínimo uma meia hora, 40 minutos para você conseguir uma brasa satisfatória, né, para você conseguir a temperatura correta para cozinhar a sua carne e não esse alcatrão, essa coisa queimada que pode fazer muito mal, impregnar, deixar a carne feia e fazer mal para nós, para o nosso consumo também. Então esse aqui é uma típica parrilla. Olha lá a fumacinha que está saindo desse lado. Essa fumaça está vindo 100% dos chips e do alecrim. Tá incrível o aroma aqui, tá incrível. Poderia colocar uma carne ali e ia ficar fantástica. E se você estiver utilizando espeto, a ideia é a mesma. Não importa o utensílio que você vai utilizar para colocar a sua carne. Importa a temperatura e como esse elemento de combustão já está queimado. Então o ideal quando a gente vê branca, quando formou essa camada de cálcio ao redor aqui da lenha, essa coisa branca, isso já é um grande indício de que ela está pronta e que ela está no seu melhor momento, na sua melhor temperatura. É normal quem tem pressa para fazer churrasco, ela faz o churrasco e depois terminou de comer já, passa na frente da churrasqueira e fala, nossa, agora está quente aqui. Sim, ali era o momento de ter cozinhado a carne e não antes. Então tenha paciência, o ato do fogo, a cocção no fogo requer paciência, certo? Não dá para fazer correndo, você tem que respeitar alguns tempos. Vamos entrar agora nos cortes dessa aula para a gente ver todos esses outros detalhes de cocção, de fogo e tudo mais. Aqui tem um ponto muito importante que eu quero falar com você, que é o sal. Existem muitos mitos e verdades aí ao redor desse produto na carne.
A gente fala disso também nas carnes quando a gente faz em ambiente fechado, lá na Sal a Gosto, mas aqui vale a pena uma boa explicação. O sal, existem dois momentos basicamente, né? Ou você vai temperá-lo na hora do churrasco, e esse na hora pode ser imediatamente antes, durante ou depois da cocção, ou você vai temperar muito antes. Esse temperar muito antes, pessoal, é fazer bacalhau, é fazer charque, é fazer carne seca, é você querer que o sal desidrate o seu produto. Às vezes é esse o objetivo, como nesses preparos que eu acabei de falar. Então, a primeira coisa, você nunca vai temperar, por exemplo, uma picanha, um entrecô, horas antes do seu churrasco com sal, porque esse sal vai começar a fazer osmose e ele vai começar então a penetrar na carne sim, porém ao mesmo tempo tirar líquido dela. E aí não é o que a gente quer. Toda a luta quando a gente faz uma carne é manter a suculência, independente de ponto. Não estamos falando bem passado, mal passado, estamos falando de carne suculenta. Isso a gente fala muito nas aulas básicas, né? Tipos de cocção, cocção a seco, cocção a úmido. Mas em relação ao sal, existe uma técnica que é, quanto menor a carne, menor o sal que você utiliza. Por quê? Qual que é a função do sal grosso? Mas de novo aqui, esse é um aspecto tradicionalista. Tem gente que só usa o sal grosso, ok, se seu churrasco ficar bom, se dá certo, beleza. Por que o sal grosso é indicado para peças grandes? Por exemplo, você vai fazer um pernil, né, de um animal grande ou mesmo um animal inteiro. Ele vai ficar por horas cozinhando. Então se você puser um sal fino em volta, esse sal fino rapidamente é absorvido e para de salgar o produto, né? Agora, se você puser o sal grosso, durante toda essa hora que essa carne vai cozinhando, ela vai absorvendo esse sal vai derretendo e penetrando na carne, derretendo e penetrando. Por isso que fica muito bom você fazer costelão, fazer grandes pedaços de carne com sal grosso. Agora, se você vai fazer um pedaço pequeno de carne, como um entrecô, como um ancho, o tempo desse sal grosso derreter e penetrar na carne, a carne já cozinhou. E às vezes vai sobrar o residual de pedaços de sal. E eu já vi vários acidentes, o pessoal morder um pedaço de sal, machucar, né? E não ser tão interessante também você mastigar aquela quantidade de sal. Então, quanto menor a carne, mais fino o sal, isso em técnica de cozinha, respeitando a tradição. Se você tem outra tradição, ok, pode seguir o barco. Existe um sal, então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o sal fino, né? E aqui um sal grosso, bem branco, bem bonito. Então a gente pode ver realmente que ele é mais pedaçudo. Ele é excelente para grandes pedaços de carne, né? Eu não utilizaria o fino, mas para pedaços pequenos, como a gente vai ver nas aulas, eu vou acabar utilizando mais o fino. Existe um intermediário que é esse sal aqui, o sal para parrilla. Ele é entre o sal grosso e o sal fino. Então ele é justamente para parrilla, porque a carne pode chegar a ficar um tempo na parrilla, pode chegar a ficar 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos. E esse é um tempo intermediário. Agora, como que o sal penetra na carne? Se você não há diferença entre água, entre suculência, não vamos falar em água, suculência da carne, se você temperar imediatamente antes, durante ou depois. Não há tempo suficiente para a gente ter uma osmose tão significativa na diferença nessas 3 horas de temperar com sal, que modifique tanto a suculência da sua carne. O que vai fazer diferença você temperar antes, durante ou depois é como esse sal penetra na carne. O momento onde ele mais penetra é durante, porque quando eu coloco uma carne no fogo, eu tenho agito molecular, né, expansão das fibras e abertura das fibras. A carne expande, porque o líquido também está saindo. Então ela expandiu, você coloca o sal, ele vai penetrar direto. Ele tem o líquido e ele está com a porta aberta, ele entra por toda a carne. Se você temperar imediatamente antes, esse sal vai começar a penetrar. Durante a cocção ele vai penetrar mais, mas boa parte desse sal vai ficar, entre aspas, queimadinho em volta, principalmente se você estiver usando uma frigideira, faz aquela crostinha de sal. E se você temperar depois, quando você cortou a carne e tempera depois, você vai ter uma valorização maior ainda do sabor da carne, porque ali você tem 2 sabores bem distintos, um é o sabor da carne e outro é o sal salgando ela. Eles não estão misturados, eles vão misturar na sua boca. Foi assim que aquele influencer e churrasqueiro ficou tão famoso. Ele salga a carne dele depois que sai da cocção. Não salga antes, não salga durante. Ele salga depois a carne. Para quê? Para valorizar o máximo do sabor da carne. Então você vai escolher o que você prefere. Eu normalmente salgo durante. Então coloco a carne ali, deixo a primeira metade, antes de virar, que aquela carne está bem aberta, eu coloco o sal e viro. Ele penetra no centro da carne e trabalha bem com ela. Agora, se você tem uma carne super diferenciada, um wagyu, alguma coisa assim que você quer muito mostrar o sabor, a gordura, faz ela sem sal nenhum,
corta na mesa e coloca o salzinho depois. Bom, para a gente fazer o fogo com lenha, é importante ter algo que dê o start do fogo, porque somente você colocar fogo na lenha, ela demora um pouco para pegar. Então, se você está no campo, se você tem alguma coisa mais seca, como por exemplo as grifas ou pinha, você pode utilizar isso para dar esse start. Se não, eu deixei aqui também um montinho de carvão, você pode iniciar um pouco de carvão para depois pegar fogo na lenha. Dá para colocar fogo na lenha direto? Dá tranquilo. Eu só estou passando esse detalhe para te agilizar um pouco o processo, porque eu sei que nem sempre você vai ter tanto tempo. A escolha da lenha, como a gente já falou em aula, bem como a potência de fogo entre lenha e carvão, é importante você considerar para o preparo que você vai fazer. Em relação a dar o primeiro start, se você pegar um maçarico, até mesmo um isqueiro mais forte, você já consegue colocar fogo aqui nessas grifas e dar o start. No caso do carvão, a gente precisa de um elemento que faça uma combustão aí. Aqui não é uma questão de ser tradicional, de não querer ser moderno, né? A gente não está modificando nada se nós utilizarmos coisas tecnológicas que vieram para nos ajudar. Então muita gente é contra, né, os acendedores, então pode utilizar tanto álcool gel ou acendedor específico para churrasqueira e para lareira. Utilize isso ao seu favor. Tem gente que fica muito receoso, isso não é tradicional. Pessoal, tradicional, né? A gente pode manter a tradição, mas como colocar fogo na churrasqueira, mais fácil que seja seguro, né? Não tóxico, então não vai utilizar aqui um combustível, por exemplo, de posto de gasolina, que óbvio vai colocar fogo, mas tem um monte de aditivo químico que pode impregnar na sua lenha, que pode trazer inclusive muito mal para a sua saúde. Utilize a tecnologia que existe e aqui de início você pode utilizar esses elementos secos ou o carvão. Eu vou fazer as duas opções aqui, eu não precisaria, mas eu vou colocar o carvão embaixo com álcool gel para você poder ver o início ali por baixo. E vou colocar por cima também, para você ver os dois processos. Mas olha que rapidamente a grifa já começa a pegar fogo. A gente espalhou estrategicamente essa questão de gravetos e tudo, lembrando, estando bem seco para não gerar fumaça. E esse fogo vai começar a impregnar os pedaços de carvão, os menores. Não adianta usar um carvão muito grande aqui, porque ele não vai pegar fogo tão rápido. E assim, em questão de minutos, aí logo a gente vai ter o início do nosso fogo. Esse sistema de parrilha é muito legal, porque a gente vai fazer a brasa aqui, nesse ambiente, e depois trazer a brasa para baixo, só na temperatura e na quantidade que nos interessa, além de regular a altura. Mas isso nós vamos falar mais ao longo da aula. Nobres, a gente tem dois super tradicionais. Quando a gente falava em churrasco no Brasil há décadas atrás, a gente pensava em picanha, filé mignon, costela, fraldinha, que no sul é o vazio, né, e alcatra, alguma coisa assim. Era sempre o que a gente pensava sobre churrasco. Ainda bem que tudo foi evoluindo e hoje a gente tem cortes como shoulder, prime, tomahawk. A gente fala desses cortes bem na aula de carnes portenhas, é muito legal assistir essa aula. É legal também assistir a de filé, que aí não é na churrasqueira, mas a gente fala muito de fibra, de textura. A de menu italiano, como eu comentei antes, onde a gente fala da bisteca fiorentina. Prime rib, repara que eu tenho um osso que está quadradinho, pequeno. Esse osso depois com o tempo ele vai ficando mais chato, mas esse é um osso curto, porque como eu estava falando antes do lombo, do boi e dos cortes mais nobres, o prime rib é um corte que vai sair do início, das primeiras costelas do boi. Claro que se a gente for analisar, a gente começa a ver a formação do entrecô aqui, do ancho, ó. O ribeye, o orro de bife, e aqui a sobrancelha. Se eu pegar essa parte aqui, ó, já é o início da formação do ancho ou do entrecô. Então, realmente, eu tenho os primes e aí já entra no entrecô e depois o contra, como a gente fala bastante na aula. Então, o prime ele é um corte fantástico. Se você juntar as quatro, da primeira à quarta, ou da segunda à quinta costela, você vai ter a costela premium, então é da onde sai esse corte. É um corte super nobre, macio, como todos os cortes do lombo. Você não deve passar ele do ponto e ele fica lindo no prato. Ele é grosso assim mesmo, em torno de uns 3 dedos. Essa peça está pesando aí mais ou menos uns 800 gramas. Esse é o corte tradicional do prime rib. Então mais um corte nobre saindo do lombo do animal.
Aqui nós temos esse incrível vazio nos Pampas, ou a fraldinha no sudeste e no norte do Brasil, mais uma parte ali que pertence entre o fim da costela, né, quase ali na barriga do animal, uma parte interessantíssima formada por uma camada aqui em cima da parte de gordura. Se eu separar efetivamente aqui embaixo, né, eu teria o bife do vazio. Ó, que é só essa parte aqui, ó, da fraldinha, certo? Se você quiser tirar alguma gordurinha pode, mas se você vai fazer na brasa, meu conselho é não tirar. Em relação às fibras, fica nítido, é muito bonito esse corte, porque esse sim mostra pra nós. Gabi, não entendi nada até agora o que é fibra. Bom, aqui não tem erro, olha isso. Feixe de fibra muscular passando por tudo e mostrando exatamente o que é isso. Como a gente está batendo nessa tecla? Como você imaginaria que eu faria as tiras para esse corte? Obviamente aqui, né? Em X com essa fibra, sem eu fazer bife de fibra. Quando a gente pede por aí nas parrilhas, né? Geralmente vem umas tirinhas de vazio ou de fraldinha. Essas tirinhas podem ser tiradas desse bife. E aqui também, ó, a fibra está correndo aqui. Se a gente olhar por esse lado, fica mais nítido ainda. Então, obviamente, como é que eu vou fazer? Aqui, ó. E essa é uma parte que tem uma retração na cocção mais intensa. Então, realmente, quando a gente cozinhar, ele vai encolher. E é justamente por isso que eu não posso fazer os bifes de fibra. Eu tenho que fazer contra, e aí a gente cai naquele clássico corte do vazio, que vem umas ripinhas compridas no nosso prato. Essas ripinhas, ó, saem daqui. Então, ó, vamos fazer o clássico corte do vazio. Olha a coisa linda. Desmanchando, né? Carne boa, corte bem feito, não tem erro, seu churrasco é de primeira. Beleza, vamos aqui na picanha então. Bom, primeiro a gente está com uma carne excepcional. Para quem é da região de Caxias do Sul, vai lá no Bareinha e fala com ele que você quer as mesmas carnes aí do nível da Sal a Gosto, que ele vai te atender dessa maneira incrível. Essa picanha aqui é uma picanha de Angus, então eu estou te mostrando todos os lados dela. Para quê? Primeira coisa que a gente analisa na picanha é a gordura. Então é muito importante que eu tenha uma gordura presente, tá? Aquela picanha que tem só uma tirinha de gordura, esquece, aquilo lá é má alimentação, mau trato do animal. Precisa ter uma gordura presente. Por outro lado, se a gordura é maior que a carne, já é exagero também, um outro sinal não interessante. A gordura mais branca mostra que o animal foi criado mais a ração, e se ela for mais amarela, mais a pasto. Aí vai depender da sua escolha, não tem uma que é mais certa ou não. Aqui uma carne bem apresentada, bem fresca, bonita. A gente consegue ver nitidamente as fibras, ó. Consegue enxergar aqui, né? As fibras correndo, ó. E aquele mito do tamanho da picanha? Esse negócio que tinha de picanha acima de 1 kg não era mais picanha, 800 gramas ou 1,2 kg, é algo mais do passado do Brasil. Atualmente, dependendo do tamanho, a espécie, o trato do animal, eu posso sim chegar a ter picanha de 1,8 kg até 2 kg. Vai depender da espécie, da idade e do trato do animal. Então não fique preso nisso. Gabi, como é que eu descubro então o tamanho da minha picanha? Como é que eu sei se me venderam um colchão duro por picanha? Porque por uma ironia do destino, quando termina a picanha começa o colchão duro. Então o que a gente vai analisar são as famosas 3 veias da picanha. Repara aqui, você vai ver que tem 3 pontos mais vivos de sangue. Inclusive se eu apertar, sai o líquidozinho aqui, ó. Isso não é sangue, tá pessoal? Por lei, todo o sangue do animal é drenado na hora do abate. Isso aqui é o que sobra de endoplasma, ectoplasma e tudo mais. Então, primeira veia, se eu apertar aqui eu descubro, ó, segunda veia. E se eu apertar bem aqui, ó, ela tá aqui, ó, mostra, ó, terceira veia. Então, realmente, o Bareinha foi muito feliz, cortou exatamente na terceira veia, exatamente no final da picanha, e eu tenho certeza absoluta que tudo que eu tenho aqui é picanha e não é colchão duro. Beleza, a gente vai lá para o corte, o clássico corte que vai fazer é o medalhão, né? Assim em paralelo. Pessoal, esse corte é um corte para churrascaria, que depois você vai servir uma fatia muito fina de picanha. E mesmo assim, às vezes você vai cortar no prato e aquela fatia dança. Por quê? Você está fazendo um bife de fibra. Repara que a fibra está correndo aqui e eu estou fazendo um bife de fibra. Então não é assim que se corta a picanha.
como toda aula de carne que a gente bate sempre nessa tecla, que é conta a fibra, se a minha fibra está correndo aqui, como eu mostrei antes, como é que eu vou fazer o corte? Aqui. Pô, Gabi, mas isso é muito estranho. Estranho, mas eu quero que você faça e depois marca a gente aí e fala, Gabi, realmente vocês mandaram muito bem. Então, esse é o verdadeiro corte aqui da picanha, certo? Contra essa fibra que está correndo dessa maneira. Então, por exemplo, ó, eu vou tirar uma primeira etapa, tiro um segundo bife e vou tirar um terceiro para a gente grelhar. Isso é muito bom, principalmente se a gente for justamente fazer bifes. Repara que incrível isso aqui, ó. Percebe que a carne já está desmanchando? A gente nem cozinhou e a carne já está desmanchando. Isso é cortar contra a fibra. Isso é um bife corretíssimo de picanha. Então, ó, lembra, fibra, corte em X, não faz o medalhão, faz dessa maneira. Se você for fazer isca depois, faz igual, aí simplesmente você pega esse bife e corta as esquinhas aqui para o pessoal aperitivar. Então repara aqui, esse sistema de parrilla, independente se você está usando esse processo ou a sua churrasqueira, você vai utilizar só a brasa laranja. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Trazer para cá, no nosso ambiente de trabalho. E como é que eu sei se eu tenho a temperatura correta para cozinhar os meus cortes? Eu vou com a mão e eu não posso aguentar mais que 3 segundos. Se eu aguentar mais que 3 segundos, o fogo ainda está fraco. Eu não posso aguentar mais que isso. A gente deixa aquecer o ferro. Ele já estava um pouco quente antes, eu já tinha colocado um pouco de brasa, mas é muito importante aquecer o ferro. O ferro aquece rápido. Você vai ali com a mão, 1, 2, e aí ele já vai dar o tempo necessário que você precisa retirar, então, a sua mão. Gabi, qual que é a distância correta? Numa parrigeira você consegue, ó, subir ou descer a sua grelha. A distância correta vai depender, então, de quanto brasa você tem lá embaixo. Aqui a parrilha é feita para isso, você tem menos quantidade de brasa, então a grelha está mais próxima. Se você tivesse uma churrasqueira muito funda com quilos de brasa, você poderia ter a grelha mais longe, porque a caloria que ia subir ia ser muito maior. Então nesse caso aqui próximo tá perfeito para a gente trabalhar. Vou colocar então o nosso prime. Os bifes do vazio. Ou da fraldinha, depende do lugar onde você está. E o medalhão da picanha. Eu quis colocar todos juntos para que cada um fique pronto num tempo diferente, para que eu possa te mostrar então a questão de selar, a questão de trabalhar. Primeira coisa, esses bifes de vazio são os bifes mais finos que a gente pode ter. As escolhas das carnes nessa aula foram feitas proposital para a gente poder mostrar essas nuances para você. Então, logo que ele começar a soltar um líquido por cima, logo que ele começar a ficar úmido por cima, eu já posso virar e concluir a cocção dele. Geralmente nas carnes você vai trabalhar 60% a 70% da cocção na primeira etapa e o restante quando você vira. As carnes se viram uma vez só. Para isso você utiliza pegadores. Nunca furar a carne, nunca com espeto virar, nunca com garfo. Você utiliza o pegador para não abrir algum buraco e perder o suco da carne. No caso da picanha, também é a mesma coisa. Todas as carnes vão ser assim. Tá bem selada, eu posso virar e selar do outro lado. Se depois você tem uma carne mais grossa, como o prime, por exemplo, e você acha que você precisa cozinhar mais tempo ele, porque tudo vai depender do ponto que você gosta, e ali está muito forte o fogo, você vai subir ele para cá, onde o fogo está mais ameno. Mas sempre depois só de selar. Então, para selar, você precisa de alta temperatura, seja esses cortes de carne, seja um galeto no espeto, por exemplo, seja uma paleta inteira num espeto. Você sela próximo da brasa, faz a crosta, o princípio de maillage, tudo bem bonito ao redor dela, e depois, se você quer cozinhar mais, você joga ele mais para cima. Mas nunca começa só aqui, porque ao invés de selar ele vai perder líquido e vai ficar seco, e se às vezes você cozinhar ele só aqui embaixo, ele torra por fora e não cozinha por dentro.
Então toma cuidado com isso também. Vamos deixar selar bem aqui. Então, como a gente comentou no começo da aula a respeito do sal, eu vou esperar antes de virar. O que a gente está fazendo agora, nós estamos dilatando as fibras dele, está ocorrendo uma reação molecular muito grande, um agito molecular muito grande dentro dessas carnes. Então a gente vai esperar esse timing para poder virar. Esperar essas fibras estarem bem dilatadas. Nada impede de ter salgado também o outro lado, tá? Você pode começar com a carne já salgada virada para baixo. Esse sal vai penetrar igual, como eu disse, parte dele vai dar uma queimadinha e vai ficar em forma de crosta, e parte do sal vai penetrar na carne sem problemas nenhum. Existem algumas tabelas, tá, de cocção de carne, só que eu não gosto muito delas, que diz assim, o prime 8 minutos, vira mais 8 minutos. O medalhão de picanha, 4 minutos, vira mais 4 minutos. Porque vai depender muito a altura desse medalhão, a temperatura que ele estava, a potência do seu fogo. Então eu prefiro te ensinar o visual, efetivamente, você entender o que está acontecendo na carne, do que ficar preso em tabelas. Tá? Porque aí você pode seguir uma tabela e pode ter um resultado errado. Então aqui eu vou usar o sal fino no nosso vazio. E vou então virar ele aqui. Como é que eu sei que ele está selado? Bom, olha que cor maravilhosa. Os outros cortes, como são mais grossos, com certeza não é a hora de virar. Aqui, toda hora que eu quiser mais brasa, ou eu bato, ó, e cai brasa prontinha para nós lá embaixo, e eu arrasto ela para cá. E posso ir alimentando com mais lenha. Já vou salgar, a picanha no caso eu vou salgar com sal fino, e o nosso prime eu vou salgar com sal de parrilla. Afinal o prime vai ficar mais tempo aí, então ele vai absorvendo o sal. Olha o que eu quis dizer quando eu falei do sal na picanha. Você percebe que ele começou a ficar úmido, ele começou a desaparecer, o branco está desaparecendo? Por quê? Porque a picanha está suando e essa água então está absorvendo o sal, as fibras estão abertas, ele está penetrando no centro da picanha. Então olha só, o sal quase todo desapareceu aqui da picanha, ou seja, ele está sendo absorvido. Ó, que lindo, ó. Como é que eu sei, Gabi, quando eu posso virar? Não tem mistério. É isso aqui, ó, bem selado. Bem dourado. Virei a picanha. O prime ainda espera. Então, quanto maior a carne, maior é o tempo, obviamente dividido em 2, né? Aqui eu vou tirar os nossos bifes de vazio e vou te mostrar a cor, a suculência, o espetáculo que ele está. Olha isso aqui, ó. Esse é um pouco maior, obviamente, ele vai estar um pouquinho mais rosado por dentro, pouca coisa. Esse menorzinho, no ponto perfeito também. Olha a suculência, tá? Olha o líquido escorrendo. A gente não perdeu nada disso. Só que aqui eu vou te dar uma outra dica. Deixa eu ver se tá bom. Aqui a dica é: tirou, espera um pouco para cortar a carne. Lembra que eu falei de agito molecular? Então, quando essa carne está muito quente, ela continua muito agitada. E aí, quando eu corto, ela solta esse líquido na hora. Se você deixar 2 a 3 minutinhos descansando a carne aqui, obviamente não vai deixar num lugar frio, senão ela vai congelar, né? Você deixa ela parada e ela então vai diminuir o agito molecular e essa água vai ser reabsorvida por ela. Eu sempre falo água, mas é o suco da carne, né? Vai ser reabsorvida por ela. Então, tanto quando eu cortar não vai soltar tanto líquido, quanto eu comer vai vir mais líquido na minha boca. Mas eu quis, de propósito, cortar aqui agora para você ver como ela foi feita da melhor maneira possível. Essa é uma outra técnica. Quando você quiser passar carnes que tem gordura ou que tem osso, e não quiser que ela torre mais, você deixa a gordura ou o osso para baixo e deixa ela passar de pé. A gente explica isso lá na bisteca fiorentina no menu italiano. Então esse aqui é o resultado do prime já descansado, 3 a 4 minutos descansando. Repara que ele não tem mais sal, nada em volta, ou seja, ele absorveu todo aquele sal de parrilla que nós colocamos nele. E aí nós vamos fazer o momento encantador de abertura do prime, que é algo que realmente deixa a gente salivando. Então olha o ponto, olha isso, que maravilha.
Rosado, macio, escorrendo líquido. Perfeição, hein? Esses foram nossos cortes nobres de carne para você aprender bastante sobre fibra, sobre selar, tempo de churrasqueira e tipo de processo que você vai utilizar para fazer o seu churrasco. Espero muito que você se divirta com essa aula. Marca a gente lá, @salagosto, @chefgabi e faça lindos churrascos para arrasar na cozinha e para encantar todo mundo. Valeu, obrigado pela sua atenção, até a próxima aula.